Olá pessoal, hoje veremos aqui de modo prático como é que a gente pode fazer efeitos especiais baixando arquivos já pré-configurados a partir da extensão .vidb, que é uma extensão criada aí pelo programa denominado OpenVidB. É uma biblioteca de linguagem C++ de código aberto que permite a gente fazer efeitos especiais bem interessante aqui junto ao Blender. Vamos ver como é que funciona. Inicialmente eu vou excluir aqui o cubo. E eu queria que vocês acessassem a descrição que eu vou deixar embaixo, que é a página desse site, que é o jangafx.com. E aqui vocês vão ter como clicar na opção Downloads e em Download Free VidB Assets. Então vocês podem baixar esses exemplos aqui para utilizar para alguma finalidade que vocês queiram. Eu aconselho vocês baixarem um que tenha a quantidade de frame menor para que vocês possam fazer um experimento de forma mais prática, tá? Então o que eu vou baixar aqui para mostrar a vocês vai ser esse aqui, Mid-Air Explosion. Ele tem 1.14 GB. Vou clicar em Downloads e quando eu clico aqui em Downloads, vocês vão ver que vai surgir a página onde está o arquivo aí já predestinado para que vocês possam fazer o download. Ele tem aproximadamente 1.4 GB, tem arquivos menores do que esse, vocês podem experimentar, tá? Vocês clicando aqui, cá no canto inferior esquerdo, como eu estou usando o Google Chrome, vai aparecer o arquivo sendo baixado. Como eu já baixei, eu vou mostrar a vocês que ele está aqui, ó, justamente aqui na janela de downloads. Tá ele aqui, ó, o Mid-Air. E para eu poder extrair, como eu estou usando aqui o WinRAR, ele vem compactado, tá pessoal? Eu vou usar aqui o botão direito e vou usar a opção extrair aqui. Ele vai extrair essa pasta. Se vocês clicarem dentro da pasta, vou abrir aqui a janela para ficar melhor, vocês vão ver que ele tem vários arquivos que começam com a sequência aqui A-0 e vai concluir, ó, em A-125. Ou seja, esse efeito aqui vai ter 125 frames. Agora, como é que eu uso esse efeito junto ao meu projeto no Blender? É simples, vamos voltar à área do Blender. Aqui nós vamos ter a opção de clicar em Add aqui em cima, que é o adicionar, ou então, se vocês quiserem, usa o cursor do mouse na área, digitam o atalho Shift A e vocês vão ter aqui a opção chamada Volume. Vocês vão usar essa opção aqui, ó, Import OpenVidB. Então, vou selecionar, ele vai abrir uma janela pedindo para que você vá lá na pasta que você extraiu do arquivo baixado. Eu vou lá em Downloads, está aqui a pasta chamada Mid-Air Explosion, e aqui tem todos os arquivos que estão contidos nela. Eu vou selecionar o primeiro, vou puxar essa barra lateral até embaixo, até o último, e com o Shift pressionado eu vou clicar com o botão esquerdo no último. Eu seleciono todos eles, e aqui eu vou usar o Import OpenVidB. Pronto, eu já trouxe o arquivo com efeito aqui para dentro da área do Blender. Eu vou dar um player e vocês não vão enxergar por quê? Porque ele vem numa condição que tem uma proporção muito grande em relação à área de trabalho. Então vocês vão selecionar o arquivo aqui na Outline e vão usar o S de escala até ele ficar numa proporção que vocês consigam enxergar aqui na área 3D. Aí tem que ter cuidado, tá? Aqui vocês podem utilizar o Move, percebam que o ponto de origem desse arquivo está aqui, onde está a seta, eu vou chamá-lo cá para cima. Agora, se eu der um player, vocês vão ver o efeito acontecendo aí de forma prática. Só que eu estou usando aqui a visão, que é a visão em modo sólido. Como é que eu faço para poder fazer com que essa fumaça seja interessante dentro do efeito? Então eu vou usar aqui a câmera, enquadrando dentro da câmera. A minha câmera está travada, tá pessoal? Para travar, basta vocês clicarem a tecla N, clicam em View e aqui vocês em View Lock, na opção Câmera to View, vocês vão habilitar essa opção e a câmera fica travada e vocês podem mexer à vontade a cena. Vou usar a tecla N para fechar a janela. Agora, como é que eu consigo ver cores nesse efeito de exclusão que está acontecendo aqui? Então, se eu voltar aqui para o modo chamado material prévio, ou então o modo renderizado, vocês vão ver uma fumacinha aqui, mas não vão ver as cores desse efeito acontecendo. Então, eu preciso jogar um material nesse objeto que eu baixei. Eu venho aqui em Material, clico em New, e vai colocar aqui, ó, a opção denominada Volume.
E aqui nós vamos configurar para que o nosso efeito fogo e fumaça apareça. Como? Eu posso atribuir aqui uma densidade menor de 0,3 que um Black Body Intensity com um fator de 25. Veja que eu já começo a ver o fogo acontecendo aqui junto à área. Se eu quiser um fator maior, eu posso vir aqui utilizar 35, por exemplo. Vocês vão ver mais intensidade no fogo. E se vocês quiserem uma temperatura maior nesse efeito, vocês vêm aqui em temperatura e utilizam um fator, por exemplo, 2000. Veja que eu tenho intensidade do processo do efeito de fogo acontecendo. Agora, voltando à minha timeline, ao modo inicial, vocês vão ver o efeito do fogo acontecendo. Vocês podem renderizar depois, tá, pessoal? Agora, como é que eu faço para poder saber qual é a quantidade de frames que veio no efeito? Vai ser bem simples. Na barra da direita, onde tem o ícone de propriedades do objeto, em forma de uma nuvem, vocês vão ver que ele tem 126 frames no efeito. Se eu desabilito, a sequência desaparece. Se eu habilito a sequência, vai aparecer o efeito de animação. Então aqui na timeline eu posso especificar que eu só quero 126 frames, que é o que vai ser gerado no efeito. E agora, se eu quiser renderizar a cena do processo do efeito, eu venho aqui na opção Render. Vou usar o IV, tá, pessoal? Eu posso definir a amostragem render aqui para 32, mas para melhorar mais ainda, eu vou vir aqui na opção Volumetrics e essa opção Title Size que aparece aqui, eu vou fazer com que seja em 2 pixels. E agora, se vocês derem um play, veja que eu tenho um efeito aqui com menos pixel no nosso processo. Agora, para criar a renderização, já que eu já ajustei aqui o render, eu vou na opção de saída, que é o Output, vou definir a quantidade de resolução que eu quero, eu vou usar XY com 1280 por 720, aí a resolução cabe a vocês, lembrando que quanto maior, mais tempo demora, tá? Eu vou usar nessa forma que está aqui configurado, e vou na opção de saída, determinar um nome para esse arquivo. Vou botar aqui explosão teste VDB. Aqui em File Format, eu vou definir um formato de vídeo para fazer o efeito. Clico em AVI JPEG, habilito RGB aqui e Quality vou deixar com 100%. Agora, para renderizar, eu venho aqui em cima e vou clicar na opção chamada Render Animation, ou então posso usar o atalho Ctrl mais a tecla de função F12. Quando eu clico, ó, ele começa a fazer o quadro a quadro desde o frame 1 até chegarmos no último frame da execução aí da animação. Quando chegar no fim, eu vou mostrar a vocês como é que ficou o processo da animação gerada a partir de um arquivo VDB. Bom proveito e use a criatividade para fazer coisas incríveis aí com esse tipo de arquivo.